Hoje o Saúde em Prática vai tratar de uma doença ligada ao trabalho, a síndrome do esgotamento profissional, conhecida como síndrome de burnout. Confira quais são os sintomas, como diagnosticar e tratar essa doença ocupacional. É agora no Saúde em Prática. Você trabalha muito? Sente-se esgotado, com as forças exauridas? Hoje em dia, é cada vez mais frequente ouvirmos as pessoas dizerem que estão estressadas e cansadas de suas atividades profissionais. Mas em qual momento esse quadro pode tornar-se uma síndrome? Nossa equipe de produção foi conversar com a professora do curso de Psicologia da Unesp de Bauru, Sandra Calé. Vamos ver. A síndrome de burnout é uma condição de estresse no trabalho. Em 1974 é que um pesquisador, Freudenberger, colocou o nome dessa síndrome, burnout. Burnout é do verbo em inglês, né? To burn out, significa extinguir a chama por completo. É quando a pessoa se esvai, ela acaba toda a energia dela. Para a pessoa diferenciar se ela está com burnout ou se ela está somente com estresse, ela tem que estar com essa condição relacionada ao trabalho. Então, quando ela acorda e vai para o trabalho, ela já tem até dor de estômago só de pensar que ela vai entrar na empresa que ela trabalha. Ela já tem dor de estômago, ela fica o dia inteiro passando mal e quando ela acaba ou chega a sexta-feira é a glória. Aí ela está bem, está feliz, porque aí ela se livrou do trabalho. Então é muito específico, a pessoa consegue perceber que é tudo relacionado ao trabalho, que em outras áreas ela está bem, agora a pedra no sapato é o trabalho. Os sintomas da síndrome de burnout são vários, né? E assim, podem se confundir com outras condições. Mas, por exemplo, insônia. Pessoa que passa uma condição de burnout e ela está no trabalho muito desconfortável, ela pode, então, ter problema de insônia. Ela tem problema alimentar, por exemplo. Ela pode comer demais ou ela pode perder o apetite. Ela pode ficar uma pessoa amarga. Ela pode ter uma condição que a gente chama de despersonalização, ou seja, ela não se reconhece. Parece que essa pessoa não sou eu, nem sei mais o que eu estou fazendo, eu estou estranha. E também ela leva isso para o contato com o outro. Profissões que têm contato com o outro, que são as mais estressantes, ela acaba desconsiderando o outro. Então, por exemplo, quando você chega, às vezes, num estabelecimento público e que você é maltratado pelo funcionário, muitas vezes o funcionário está nessa condição de burnout. O trabalho dele é tão estafante, o ambiente é tão ruim, a condição de trabalho é tão difícil que ele se desconhece e passa a não tratar o outro como uma pessoa. Ele passa a tratar o outro como uma coisa, como um objeto. Esse é um sintoma que aparece bastante na condição de burnout. A síndrome de burnout é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde e pelas nossas leis como uma doença ocupacional. Apesar de ter no ambiente laboral o seu detonador, seus efeitos estendem-se além da jornada de trabalho. Bom, será que todos nós vamos ter burnout em relação ao trabalho? Porque o trabalho sempre é estressante. Algumas pessoas vão apresentar o burnout porque elas também, além de todo o estresse do trabalho, elas têm uma condição prévia de sensibilidade. Então é aquela pessoa que se o chefe é muito agressivo, muito inadequado, ela se magoa demais. Então ela já tem uma condição de maneira de ser que vai possibilitar que ela fique mais estressada do que aquela pessoa que fala, ele é agressivo, mas não é nada meu, não estou preocupada com ele e ponto, eu vou lá, faço o meu serviço. Então essa pessoa está um pouco mais blindada contra a condição de estresse profissional. Bem, quando a gente pensa em local de trabalho e profissão, se é o local ou se é a profissão, as coisas se misturam. Então, qual é a profissão, por exemplo, o médico? Qual é o local? É o hospital. O hospital é um lugar de grande estresse, de sofrimento, e a profissão dele é lidar com este sofrimento. Então, realmente, as coisas se confundem. Agora, se ele estiver trabalhando no consultório, talvez a condição seja um pouco melhor.
O professor, aonde que o professor faz o trabalho dele? Dentro da escola, junto com os alunos. Então é nessa condição que ele vai ficar realmente muito estressado com os alunos, com a direção, com a organização, com a administração da escola, porque tudo conta, até o ambiente físico. Se é muito calor, não há uma refrigeração, se é muito frio, quem trabalha dentro de um frigorífico, por exemplo. Então, todas essas condições, o equipamento usado, o tipo de cadeira, professor, por exemplo, tem giz na mão, então a poeira do giz. Então, todas essas coisas contribuem para essa condição. Quando a pessoa tem uma condição de burnout, ela no trabalho é uma coisa horrível, ela se sente mal, mas quando ela leva para casa, ela não separa, né? Olha, aqui sou eu no trabalho, aqui sou eu em casa. Ela leva essa carga de estresse, de desconforto. Então, ela acaba levando para a família, que também acaba sendo atingida, porque ela fica muito infeliz. Porque uma grande parte do nosso tempo de vida é no trabalho. Então, se eu faço uma coisa que eu não gosto, num ambiente que eu não gosto, com pessoas que eu não gosto, eu vou me tornar uma pessoa infeliz. E aí eu levo isto para todos os ambientes em que eu estiver. E no próximo bloco você confere como é feito o diagnóstico e o tratamento da síndrome de burnout. É daqui a pouco no Saúde em Prática. A minha dica é que as pessoas prestem mais atenção na musculatura do assoalho pélvico, pois ela é o eixo do corpo humano, dando sustentação principalmente, aos órgãos pélvicos e ao tronco e unindo aos membros inferiores, e que as mulheres adquiram o hábito de fazer os exercícios, tanto como forma de prevenção, como forma de tratamento das disfunções que inclui as incontinências urinárias. Saúde em Prática está de volta, hoje falando da síndrome do esgotamento profissional, a síndrome de burnout. Cansaço constante, irritabilidade, falta de apetite, impaciência, pessimismo, alterações do sono, dores musculares, culpa, estão entre alguns dos sintomas que marcam essa síndrome. Perante um leque tão grande de sintomas, como é feito o diagnóstico? Nossa equipe de produção foi conversar com a professora do curso de Psicologia da Unesp de Bauru, Sandra Calé. Vamos ver. A síndrome de burnout, ela faz parte da vida de profissionais competentes, de profissionais dedicados. Profissionais que nem ligam, eles não entram em burnout, porque eles não estressam, eles não estão preocupados. Agora, pessoas que se preocupam com o trabalho, que querem fazer tudo certinho, que se dedicam, essas são as vítimas de burnout. A gente, às vezes, pode confundir a síndrome de burnout com outros transtornos, porque uma pessoa que está na condição de burnout pode desencadear um quadro depressivo. Por quê? Ela está infeliz, ela trabalha todo dia contrariada, ela vai não querendo ir, ela conta na folhinha quais os dias que faltam ou para o final de semana, ou para as férias, ou para a aposentadoria. Então, ela vai ficando, como eu já disse, amarga, descontente com a vida, então ela pode entrar num quadro depressivo. E às vezes, então, a pessoa fala, ele está num quadro depressivo. E anteriormente à depressão, na verdade, ele tem um quadro de burnout. Para se diagnosticar, é o psicólogo quem faz isso. Às vezes, se ela procurou um psiquiatra, o psiquiatra também diagnostica. E é a queixa que ela faz. O diagnóstico é pela queixa. Então, ela reclama do trabalho, que ela não tolera mais trabalhar, que ela não aguenta o chefe, ela não aguenta ser chefe às vezes. Então, a queixa é sempre em relação ao trabalho. E depois de que ela está descontente com a vida e que aí a família também... Porque aí ela começa a generalizar. Porque o trabalho é uma coisa do qual nós dependemos por causa da nossa subsistência, nossa sobrevivência nossa é pelo trabalho. Então, a pessoa não consegue se desvencilhar. Por exemplo, se você tem muitos anos de uma determinada profissão e aí você vê que você não gosta dessa profissão, como é que você vai parar, vai deixar de ganhar, vai ter toda uma formação para se engajar em outra profissão? Então, a pessoa começa com uma profissão e às vezes ela vai até a morte com aquela profissão sem ter nunca gostado de trabalhar naquela condição, naquele trabalho. Quando o trabalho traz danos à saúde, é hora de buscar soluções para reverter o quadro.
Como tratar-se dos sintomas do esgotamento profissional? Será que férias resolvem? Vamos conferir como é feito o tratamento para a síndrome de burnout. Para a gente pensar em como tratar, às vezes as pessoas falam, será que se tirar uns 6 meses de licença? Isso não é aconselhável, porque a pessoa precisa estar em atividade e em 6 meses de licença ela vai mudar totalmente o esquema dela. Quando ela voltar vai ser muito pior. Agora, umas férias de 30 dias, por exemplo, são bem-vindas, mas não mais tempo do que isso. Na verdade, ela tem que tentar se acertar com essa condição. Por exemplo, se há possibilidade, ela tem uma dificuldade com o chefe, se há possibilidade de ela mudar de setor, isso já vai amenizar. A psicoterapia é bastante importante, aliada às outras condições. Às vezes, se ela consultou um psiquiatra, por exemplo, ele julga que seja interessante ela tomar uma medicação. Então, a pessoa tem que abrir todas as frentes. Ela tem que tomar a medicação que o médico recomendou, ela tem que fazer a psicoterapia e ela tem que usar do tempo dela também para fazer outras atividades, até para ela tirar um pouco o foco do trabalho. Talvez assim, um hobby, né? Além da atividade física. Então ela fazer uma atividade física, uma natação, uma academia, alguma coisa, pelo menos 3 vezes por semana, e depois ela se engajar em alguma atividade que ela goste. Né? Às vezes um crochê, um tricô, né? Quem tem habilidade para isso, às vezes jardinagem, ela tem que buscar alguma coisa que a faça feliz, que ela se sinta bem. Quando a gente pensa em síndrome, a gente nem fala de cura, porque na verdade, se você muda o ambiente, o comportamento muda. Então, a pessoa que tem uma condição de burnout, ela pode sair dessa condição absolutamente. Ela pode trocar de emprego, ela pode trocar de empresa, ela pode trocar de chefe. Para você, o que é ser produtivo? O que você pensa sobre eficiência? A prevenção da síndrome de burnout pode estar ligada, dentre outras coisas, à mudança de conceitos que trazemos há muito tempo arraigados. Chegou a hora de conferir algumas dicas de como evitar a síndrome do esgotamento profissional. É hora da opção saudável. Aqueles que estão assistindo e perceberam em si mesmos alguns desses aspectos que foram comentados aqui, nem tudo está perdido. A pessoa tem que, primeiro, prestar atenção o que efetivamente no trabalho a incomoda demais. Então, ela vai tentar minimizar. Outra coisa é fazer atividade física. E também o suporte social, que são os amigos, a pessoa cultivar os amigos, então você troca experiência com os amigos. O suporte religioso, o suporte familiar. Essas condições dão uma possibilidade de prevenção na condição de burnout. Saúde em Prática fica por aqui. Você aí de casa pode rever esse programa e todos os já exibidos em nosso site. A gente se encontra na semana que vem. Tchau!